já parar a música e para honrar quem já tá aqui comigo pra gente iniciar, né? O pessoal lá da outra rede vai chegando com o tempo e a gente já começa então. Deixa eu ajeitar meu microfone primeiro que tá caindo. Agora sim, sejam todas bem-vindas à live de hoje, Setembro Amarelo e o Sucesso. É uma live muito especial, porque quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo do sucesso, da mulher de sucesso, a vida profissional, a vida financeira. E nas entrelinhas eu sempre trago o merecimento, eu sempre trago o cuidado consigo mesmo, porque o sucesso não é algo que você alcança, não é um lugar que você chega, é a mulher que você se torna. E eu tenho certeza aqui que você não desejou para você uma mulher adoecida. Então, se é a sua situação neste momento, com certeza você não alcançou o seu sucesso. Mas se você chegou aqui agora e não tem ideia de quem eu sou, sobre o que eu falo, o que eu estou fazendo aqui, eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar, e o meu propósito aqui com o meu trabalho é transformar mulheres sobrecarregadas e invisíveis em mulheres reconhecidas, valorizadas, respeitadas e bem pagas. Antes da gente entrar no assunto principal da live, aquele recadinho básico. Eu faço transmissão ao vivo em duas plataformas, então eu tenho aqui comigo duas câmeras. Às vezes eu vou ficar de lado para alguém porque eu estou olhando para uma das câmeras. Não estranhe, logo logo eu volto a ficar de frente para você. Então, Setembro Amarelo e o sucesso. Como todo mundo já sabe, o Amarelo é aquela campanha para cuidar da saúde mental, para cuidar da saúde emocional. E a gente sabe que dentro da vida profissional é aonde mais pega a saúde mental e a saúde emocional. Bem ali aparelho com relacionamento dentro de casa. Então, antes da gente começar, eu queria trazer alguns dados para vocês entenderem a importância de a gente estar falando sobre isso hoje. Primeiro de tudo, eu preciso dizer para vocês que o Brasil é o país mais ansioso. E sabe qual é o perfil que mais é ansioso no Brasil? As mulheres. Na América Latina, o Brasil é o país mais depressivo que tem. E se comparar ao mundo inteiro, o Brasil está no segundo lugar com mais casos de burnout, perdendo apenas para o Japão. Isso tudo são dados da OMS, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, dá uma olhadinha lá. Então, percebam que o Brasil é um país adoecido mental e emocionalmente. Ah, um detalhe: qual é o perfil que mais tem burnout? As mulheres. Na pesquisa que a OMS foi fazendo, foi trazido um resultado assim muito alarmante, na verdade. Porque metade das pessoas que já trouxeram sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de burnout não procuram por atendimento, não procuram por acompanhamento, não procuram por uma terapia. Ou seja, é um país acostumado a lidar com o adoecimento. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fui essa mulher acostumada com adoecimento. Para quem não acompanhou na semana passada, que eu contei um pouco da minha história, aos 13 anos de idade, eu fui diagnosticada com depressão, estava tratando distúrbio alimentar. Com o tempo, foi aumentando, né, algumas crises, alguns sintomas. Então, eu fiz tratamento para ansiedade, para bipolaridade. Só que depois de um tempo, eu abandonei os tratamentos, eu abandonei terapia, eu não fazia nada, não tomava medicamento, não tomava, não fazia tratamento, não fazia nada. Eu comecei a me adaptar ao que eu estava passando. Então, eu já sabia prever quando eu ia ter uma crise ansiosa. Eu comecei a saber o que eu fazia para diminuir as crises. Então, eu comecei a conviver com o adoecimento. E eu achava isso normal. Então, olhando para esses dados que eu trouxe para vocês, eu não sou a única. A grande maioria das pessoas, incluindo as mulheres que são mais afetadas com a ansiedade e com o burnout, se acostumam a viver adoecidas.
Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que é que se acostumou a viver adoecida? De que forma você vai vivenciar o seu sucesso adoecida? Nos seus planos futuros, nos seus sonhos, foi assim que você planejou viver o seu sucesso? Você alcançou o cargo que você gostaria? Você está com dinheiro na conta, mas não pode aproveitar porque você está ansiosa? Porque o seu sonho virou um pesadelo? Foi assim que você planejou o seu sonho profissional, o seu sucesso? Mas ainda assim é um padrão que está seguindo. Não era só a Adriele que fazia isso. Depois que quando eu comecei a me cuidar um pouco mais, quando eu entrei no universo da terapia, porque eu saí da área jurídica para me tornar consteladora e mentora, foi onde eu comecei a entender e a visualizar uma vida diferente. Eu adoecida na depressão, na ansiedade, na bipolaridade, eu não sabia como era ter uma vida diferente. Porque o nosso cérebro se acostuma com esse tipo de situação, com esse tipo de vida. É como se não vislumbrasse uma vida diferente. E isso não é algo absurdo. Se eu chegar aqui para vocês e pedirem para vocês me descreverem algo que vocês nunca viram, nunca sentiram, nunca ouviram falar, vocês vão conseguir descrever? Não vão, porque não existe para você. E é a mesma coisa com a nossa vida. Se você está acostumada a viver uma vida adoecida, sobrecarregada, você acha que não existe outra opção. E de que forma que eu fui encontrando essa outra opção? Quando eu comecei a me curar. Quando eu comecei a entender que não era normal ter insônia todo mês. Quando eu comecei a entender que não era normal ter que lidar com as minhas crises ansiosas. Que não era normal ter dias que não ter vontade de levantar da cama. Não era normal de tempos em tempos andar de mão dadas com o burnout. Porque a gente foi ensinada a lidar com isso com normalidade. E agora respondendo àquela reflexão inicial. Por que é que as pessoas têm as crises e não procuram por ajuda? Porque foi se ensinado a conviver, a achar que isso é normal. E nós mulheres temos um peso um pouco maior nisso também. Porque quando a gente fala da ansiedade, da depressão, do burnout, gente, isso foram só 3 exemplos dos adoecimentos mais comuns. Mas a saúde mental e emocional é além desses três, tá? Eu vou tocar muito nesses três, porque, como vocês perceberam inicialmente, é o que mais acomete a população. São as taxas altíssimas aqui do Brasil, mas existem outros adoecimentos que precisam de cuidados, tá? Quando a gente fala da ansiedade, da depressão, do burnout, a gente não fala só da carreira profissional. Quando você vai começar a olhar para si, a cuidar um pouco mais de você, você vai começar a entender que o seu trabalho exaustivo, a sua sobrecarga no seu trabalho, a ansiedade no seu trabalho é reflexo de algo que você já vinha vivenciando com você mesma, com a sua família, no seu casamento, com os seus filhos. Então, não é algo que eclode dentro do trabalho, mas o teu trabalho acaba virando um gatilho. Um exemplo. Teve um momento que chegou uma cliente para o projeto Mulher de Sucesso que ela estava adoecida no trabalho dela. É a mulher que estava ansiosa e muito perto de ter um burnout, porque ela estava sobrecarregada. E não é uma sobrecarga só prática, né, no dia a dia de tarefa, era uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga mental. E por que que ela não saía daquele trabalho? Nas palavras dela, porque paga bem. Ou seja, em algum momento ela aprendeu que o dinheiro, que um bom salário é mais importante do que ela. Quando a gente começou a trabalhar isso, porque isso não é normal, a gente começou a olhar para a família dela, o que ela aprendeu ao longo do crescimento com a família de origem dela, levou ela a ter esse pensamento. E quando a gente começa a olhar para a mulher em suas diversas funções,
Começa a perceber que a mulher foi adaptada a uma sobrecarga. A gente, quando conseguiu ter a liberdade de trabalhar fora, a gente recebeu uma outra carga. Você quer trabalhar fora? Então tá. Mas para você ser uma boa profissional, antes você precisa cuidar bem da sua casa, seus filhos precisam estar impecável, seu marido precisa estar impecável. Você vai dar conta disso tudo para provar que você pode trabalhar fora. E aí você está carregando todo esse peso junto com você. E aí, em algum lugar, vai eclodir, em algum lugar vai virar o gatilho. Então, se hoje a sua carreira profissional está te sobrecarregando, a sua carreira profissional está te adoecendo, olhe para além da sua carreira profissional. Por que é que você se permite estar num ambiente que te sobrecarrega dessa maneira, que te adoece? Porque sim, todo mundo precisa trabalhar, concordo. Todo mundo precisa de dinheiro, concordo. Mas aonde você aprendeu que o seu trabalho precisa sugar a sua saúde mental e emocional? Aonde você aprendeu que o dinheiro vale mais do que a sua saúde? É importante você começar a trazer para você as crenças que você foi alimentando ao longo da sua vida, que fez você se acostumar com a sobrecarga, com o adoecimento, com colocar a sua saúde em último plano. E eu posso trazer assim diversos exemplos, porque algumas famílias até seguem um padrão, né? O padrão de repetir algumas frases, algum comportamento. Na internet a gente viu muito isso. Várias famílias pensavam da mesma maneira e na internet continuou se compartilhando esses mesmos padrões. Então, teve um tempo que viralizou frases como trabalhe enquanto eles se divertem, estude enquanto eles descansam, estude enquanto eles dormem, algo do tipo. A gente sabe que a gente precisa se dedicar, com certeza. O sucesso não cai do céu. Mas trabalhe enquanto eles se divertem, estude enquanto eles dormem, já vai te ensinando quais são as prioridades. Já vai te ensinando o que é que você precisa abrir mão, o que é que vai ficar em último lugar, o que é que tem mais valor. Você precisa trabalhar, estudar, se dedicar, com certeza, mas você precisa de um momento de prazer, você precisa relaxar, você precisa descansar, você precisa se cuidar. Eu cresci numa família onde você precisava doar tudo que você tinha para a maternidade. Você não podia ser prioridade. Depois que você vira mãe, você abandona tudo e é só mãe. Depois que eu tive o meu filho, começaram os julgamentos, começaram as cobranças, porque eu continuei os meus estudos. Continuei a, a dedicar a minha vida profissional, porque era de fato um sonho me formar em direito e trabalhar na área jurídica. Só que essa cobrança, além de vir das pessoas externas, né, da família, de outras pessoas também, da sociedade, era uma cobrança interna, porque eu já havia internalizado que para ser uma boa mãe, você precisa abrir mão de todo o resto. E eu, teimosa, que sempre fui, eu sempre falo que é a minha melhor qualidade ser teimosa, eu continuei os meus estudos. Então, internamente, eu me cobrava. E aí, o que que eu comecei a fazer? Me deixar de lado, estudar enquanto eles descansam, trabalhar enquanto eles se divertem e virar mãe. Então, eu não tinha tempo para mim. E é claro que de tempos em tempos eu andei de mãos dadas com o burnout. Teve fases que crises ansiosas não me deixavam dormir. Crises ansiosas fazia parecia que eu estava tendo algum tipo de ataque, porque eu não respirava, porque era uma cobrança muito alta. Porque eu precisava ser excelente mãe, eu precisava ser uma excelente profissional. E se eu estava focado no meu trabalho, eu não estava sendo uma excelente mãe. Se eu estava focando no meu filho, eu não estava sendo uma excelente profissional. Então, é uma carga que foi imposta através de uma crença. Então, é importante você começar a equilibrar os pratos.
Porque você pode sim ser uma boa mãe e uma boa profissional, você pode ser uma esposa presente sem precisar se deixar de lado. Na verdade, você só consegue ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma esposa presente, uma amiga divertida, se você está bem com você mesmo, porque não tem como. Quando você está adoecida, você não consegue entregar o seu melhor. Não é à toa que você se afasta do trabalho, não é à toa que você não consegue ter energia para cuidar do seu filho, não é à toa que você não consegue estar presente no relacionamento. Baixa de libido da mulher, na maioria das vezes, é emocional. Falta de prazer na mulher, e não estou falando só prazer sexual, prazer na vida mesmo, prazer no seu próprio corpo, em fazer alguma coisa, em levantar da cama, na maioria das vezes é emocional. Então você não consegue se dedicar 100% às outras coisas se você não está bem com você mesmo. Então o seu sucesso, ele precisa que você esteja bem. Você é o sucesso. Então você, se não estiver bem, se você estiver adoecida, o sucesso não vem. Comece a olhar agora para como está a sua vida profissional, para a sua vida financeira, como está os seus relacionamentos, se você é a mãe, como é que está a sua maternidade, perceba. Perceba que se você está sentindo que alguma coisa precisaria ser diferente, veja se não é porque não falta algo seu para doar. Você não consegue se entregar mais. E é compreensível, porque se você não está se entregando, se você não está se preenchendo, você não consegue entregar para todo o resto. Então, quando a gente começa a trabalhar no projeto Mulher de Sucesso, por exemplo, o foco é sair da sobrecarga e da invisibilidade e virar uma mulher reconhecida, valorizada, respeitada e bem paga. Esse é o foco. Mas antes de olharmos para isso, a gente vai olhar para a mulher. Como é que você está com você mesma? Como é que você se sente com você mesma? Como é que você está vivendo a sua vida? Você tem momentos de prazer na sua vida? Você se permite sentir prazer? Você se considera merecedora do sucesso? Como é que está você com você mesma? Porque o sucesso profissional e financeiro vai ser consequência da mulher que você é. Por isso que todas as vezes que eu estou aqui falando com vocês, eu falo, gente, o sucesso não é algo que você conquista. Não é um lugar que você chega, é a mulher que você se torna. Você pode ter vários títulos, você pode ter um cargo excepcional que você sempre desejou, você pode ter muito dinheiro na conta, mas se você está adoecida, se você está com depressão, se você está tendo crise de burnout, você está vivenciando todo esse sucesso? Tá valendo a pena manter tudo aquilo que você sempre desejou? Não tá. O que que adianta conquistar títulos, lugares, dinheiro se você não pode simplesmente viver bem? Se você não consegue dormir em paz? Se você não consegue aproveitar? Se é sempre pesado? Se você nunca tem prioridade? Você sempre fica de lado. É claro que dinheiro é bom. Não é à toa que eu trabalho com o projeto Mulher de Sucesso. É claro que alcançar nossos objetivos profissionais é bom. É por isso que eu trabalho com o projeto Mulher de Sucesso. Mas o que que adianta isso tudo se você não consegue vivenciar isso tudo? Então, o sucesso começa a partir de você. Não é quando você alcançar um cargo, quando você tiver tanto dinheiro na conta que você vai ser mais feliz. Não vai. Porque se você não aprendeu a se priorizar, isso tudo vai te consumir. Se hoje você está adoecida e você decide deixar você de lado para conquistar mais dinheiro, você vai ter dinheiro e vai estar doente. Você vai gastar o seu dinheiro com o quê? Com remédio. E aí, valeu a pena? Era para isso que você queria tanto dinheiro? Gastar com médico, com remédio? Ou para viajar? Ou para sair para jantar? Ou para ir para um spa? Só que para você conseguir gastar o seu dinheiro com isso, você precisa estar bem. Então, olhe primeiro para você. Você é prioridade. Talvez você foi ensinada que você não era. Talvez você foi ensinada a engolir o choro. Engole o choro. E aí agora você se sente mal, você tem crises, você acha normal às vezes não querer levantar da cama, não ter energia para nada.
porque você aprendeu a engolir a sua dor. Mas é o momento de você começar a olhar para você, porque o sucesso é a mulher que você se torna. Talvez você cresceu ouvindo que você não tem motivo para chorar. Quer que eu te dê um motivo para chorar? E agora você acha que tudo que você está passando dá para aguentar um pouco mais. Não é tão ruim assim. E aí você vai adoecendo cada vez mais, sem nem perceber. E quando vê, não consegue nem ter forças para continuar fazendo o trabalho que antes era um sonho, agora é um sacrilégio fazer o que você está fazendo. Talvez você foi ensinada que para você ser amada e reconhecida, você precisava entregar resultado. Quando você chegava com uma nota 8, 9 em casa, você era amada. Quando você chegava com uma nota 7, 5, 4 em casa, você era xingada, você era menosprezada, e aí você entendeu que você precisa entregar resultados. Aí hoje, você trabalha 12 horas por dia, faz hora extra, tem medo de ser mandado embora se não fizer hora extra. E aí? Quando você adoece, o que que acontece? Então, você é muito mais que os seus resultados. Quando você está bem com você mesmo, é quando você consegue entregar os melhores resultados. Mas se você ainda continua se medindo pelo que a outra pessoa te oferece quando você entrega um resultado, possivelmente é aqui onde você adoece tentando ter um bom sucesso profissional e financeiro. Porque a depender da pessoa que está te avaliando, você pode ser muito bom ou muito ruim. Tem pessoas que olham para a sua vida e falam: Nossa, que vida horrível. Tem pessoas que olham para a sua vida e falam: Nossa, eu queria ter a sua vida. Tudo depende da realidade da pessoa que está te avaliando. Então, se você prestar atenção no que as outras pessoas estão falando, você enlouquece, de fato. Agora, para você, como é que estão os seus resultados para você? Você está conseguindo ser melhor do que ontem? Ou você repete sempre as mesmas coisas? Isso é o importante. Você é a sua base. Tem uma frase que eu acho linda que diz: Cada um sabe a delícia e a dor de ser quem é. E é a mais pura verdade. Você sabe o que te faz feliz e você sabe qual é o caminho que você trilhou para chegar onde você chegou. Se você deixar outra pessoa te avaliar e decidir sobre a sua vida, tudo que você fez pode não ter valor nenhum. Semana passada, em uma live, eu contei sem filtro nenhum, assim, um resumo da minha história. Quem acompanhar aquela live vai ver que não dá para dizer que é a mesma pessoa. Eu fiquei na rua, sem ter dinheiro, sem ter para onde ir com meu filho pequeno. Início da minha carreira jurídica, eu não sabia se eu ter dinheiro para pagar aluguel ou dar comida para o meu filho. E olha onde eu tô agora. Mas tem pessoas que ouvem os meus vídeos, assistem as minhas lives, vão no meu direct e falam, mas é claro que você está falando isso. Para você é fácil, a tua vida é fácil. Então, quem não passou a minha jornada não entende. Quem não vive a sua vida também não entende. Então, você precisa reconhecer o seu valor. Você precisa bancar o seu valor. E aí sim, você consegue seguir uma vida um pouco mais tranquila. Só que você aprendeu a ser avaliada, a ser julgada por outras pessoas. Outras pessoas te ensinaram quando você podia chorar ou não, quando você tinha motivo para chorar ou não, quando você podia expressar o que estava sentindo ou não. E tá na hora de você se libertar disso. Tá na hora de você largar isso que não é seu. E você começa a olhar para você e falar: aqui tá doendo para mim, não quero continuar aqui. Aqui é o meu limite, não posso continuar. Aqui eu sou prioridade. Bancar as suas próprias escolhas, bancar as suas próprias responsabilidades. Tem gente que não vai aprovar, tem gente que vai aprovar. E de novo, se você sempre esperar pela aprovação das outras pessoas, tem dias que você vai agradar, tem dias que você não vai agradar. Então, cada dia você vai fazer alguma coisa e chega uma hora que de fato você colapsa. Você não sabe mais o que é para fazer, você não sabe mais como é que é para ser. Então, decida ser quem você realmente é. Escolha todos os dias ser você
e banque isso todos os dias. E lembra que o sucesso é você. Então você precisa se cuidar. O mesmo empenho que você fala que quer ter dinheiro na sua vida, começa a colocar em você. Eu quero estar bem, o mesmo empenho. Porque você foi ensinada de fato que o seu valor está na sua conta bancária, está no cargo que você ocupa. Então, todo o seu empenho você coloca nisso. E muitas mulheres adoecem por conta disso. Eu cheguei num patamar onde sim, eu estava num cargo maravilhoso, recebendo muito, mas eu estava adoecida. Tinha dias que eu trabalhava até 8 horas da noite, fazia 20 minutos de almoço, fazia trabalho de 3. E isso não era sucesso. Isso estava me adoecendo. Mas eu estava num lugar bom, ganhando bem, num cargo altíssimo que eu batalhei para alcançar. Só que se você começa a olhar para você e entender que você é o sucesso, o valor está em você, você começa a perceber que a sua saúde, o seu bem-estar, não vale a pena deixar de lado por conta de um cargo, de um dinheiro. Hoje eu faço os meus próprios horários, hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto, estou aqui conversando com vocês. Faço meu almoço depois da live para poder comer com calma. Não inicio os meus atendimentos antes da minha rotina matinal, que é exercício físico, meu café, a minha leitura, a minha meditação. Então, se priorizar e entender que o valor está em você, é o primeiro passo para você alcançar um sucesso sem o adoecimento. Então, hoje, para concluir a live sobre Setembro Amarelo e o sucesso, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Será que está valendo a pena você deixar a sua saúde de lado por conta de um cargo, por conta de um dinheiro? Com quem que você aprendeu que o seu valor está de acordo com a sua conta bancária, com o seu cargo? Com quem que você aprendeu que tá tudo bem passar pelo que você passa? Gente, é normalizado tanto o sofrimento que tem muitas mulheres que ficam em relações abusivas porque é normal, porque homem é assim mesmo. Tem certas coisas no casamento que a gente precisa tolerar. E a mulher não sabe porque ela tá tão sobrecarregada. Aquela mulher não sabe o porquê que ela tá sempre adoecida, sempre com dor de cabeça, com insônia, com dor nas costas. Porque aquilo é normal. E lembra no início da live que eu estava falando, o nosso cérebro se acostuma. É como se ele não conseguisse enxergar algo além daquela existência. E se ele não enxerga algo além daquela existência, ele acredita que a vida é aquilo. E eu vou falar para vocês, quando a gente começa a trabalhar a depressão, por exemplo, a depressão está muito ligada à forma como aquela pessoa aprendeu a enxergar a vida. Gente, assim, ó, num contexto geral, cada caso é um caso e precisa analisar cada caso. Mas o princípio das investigações começa nisso. Como é que essa pessoa aprendeu a enxergar a vida? Se ela aprendeu a enxergar que a vida é luta, é sofrimento, é dor, ela vai criando esse olhar para a vida. E ela não consegue enxergar a vida de uma outra maneira. Depois a gente olha para como essa pessoa aprendeu a olhar para ela mesma. Se ela aprendeu a olhar para ela mesma que ela não presta, que ela só causa problema, que ela é inútil, ela olha para si dessa maneira e não consegue se ver de uma maneira diferente. Então precisa sempre partir de você. Qual é a visão que você está tendo sobre você, sobre o trabalho, sobre o que é o valor para você? O valor para você é uma conta bancária cheia, um sucesso profissional, mas você sem tempo para você, doente, sem ter prazer no que está fazendo? Ou sucesso para você é ter dinheiro, estar num bom trabalho, mas poder gastar com você mesmo, sentir prazer no que você está fazendo, estar bem. Eu sei que para muitas pessoas essas duas coisas não se correlacionam.
Tem padrões familiares que já trazem pra gente que o trabalho é duro mesmo. Trabalho é de sol a sol. Trabalho não é fácil. Então, se você cresceu criando essa ideia de que trabalho é isso, é assim que você vai se relacionar com o seu trabalho. E é por isso que às vezes você fica ansiosa, é por isso que você está depressiva, é por isso que às vezes você entra num burnout, porque você aprendeu que trabalho é assim. Gente, eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que se o trabalho estava fácil, é porque eu estava fazendo ele errado. Se eu tinha facilidade em fazer alguma coisa, é porque eu estava fazendo errado. Porque eu aprendi que era isso. Quando eu ainda estava na CLT, eu tinha medo de pegar férias. Porque a minha preocupação é que eles iam descobrir nas minhas férias que eles não precisavam de mim, que eu era uma fraude, que eu não era a profissional que eles imaginavam que eu era. E quando eu voltasse, eu ia ser demitida. E enquanto eu estava lá, eu fazia hora extra o tempo todo. Fazia almoço de 20 minutos, fazia o trabalho de 3 pessoas. E isso eu fui acostumando a empresa a me tratar assim. Eu era chamada de quebra-galho da empresa. Sempre que precisava de alguma coisa, eles sabiam que podiam me chamar porque eu ia fazer. Porque eu aprendi que era isso. Então, quando eu começo a falar para vocês que o adoecimento na vida profissional e financeira não é o problema, e sim o reflexo de um problema, é sobre isso. O modo como você se relaciona com o seu trabalho é um reflexo do que você carrega dentro de você sobre você mesmo. É reflexo de como você se olha, como você entende o que é a vida, o que é trabalho, o que é dinheiro. Então, tem pessoas que adoecem num trabalho e continuam lá porque o trabalho paga bem. E aí, esse dinheiro tá gastando com o quê? Com remédio. O que que adianta, então, tá ganhando bem se estar gastando sempre com remédio todos os meses? Não seria mais fácil, então, começar num outro trabalho que pague um pouco menos, mas que você não precise gastar com remédio? Porque você não está fadado a crescer em um único lugar. Tem muitas pessoas que têm medo de pedir demissão de um trabalho exaustivo, abusivo e não conseguir um outro emprego, e não conseguir crescer em outro lugar. E isso também é uma crença que te prende ao adoecimento. Não tem aquele ditado, é melhor um pássaro na mão do que dois voando? Então, é melhor você ficar nesse trabalho, porque na crise que a gente está hoje, nossa, tem gente querendo o seu trabalho. Então, fica nesse trabalho, não tenta algo diferente. Eu já ouvi isso. Então, a gente é ensinado a se adaptar. O brasileiro, ele tem uma certa resistência com a mudança. É por isso que às vezes você quer alguma coisa com muita vontade, mas você não consegue fazer. Porque para você alcançar aquilo que você quer, você precisa mudar um comportamento, você precisa mudar um pouco quem você é. E as pessoas são resistentes à mudança, então você não muda e aí não alcança aquilo que você quer. Aí parece que você é louco, né? Você quer muito alguma coisa, você quer fazer aquilo, mas chega na hora de fazer, você não consegue fazer. Mulheres em relações abusivas é muito assim. Elas querem terminar aquele relacionamento e não conseguem. Chega na hora e dão para trás, voltam para aquele relacionamento, porque precisa mudar o condicionamento da dependência emocional dela que levou ela para aquela relação abusiva. E há uma resistência à mudança. Então percebam que o próprio padrão da onde você cresceu foi te ensinando isso. Então é melhor um passarinho na mão do que dois voando, ou seja, é melhor ficar com o mais ou menos do que arriscar e pegar o excepcional. Porque eu pergunto para vocês, seria melhor os dois passarinhos, não seria? Ou os três passarinhos na mão, não seria? Mas a única ideia que é passado é ou um ou outro. Você não pode ter os dois. Então, se você cresceu entendendo que é luta mesmo a vida, conseguir dinheiro é muito difícil, é só se você assim, ó, trabalhar de sol a sol, sem descanso. Você tem que ser melhor em tudo que você faz. Trabalho não é para ser fácil mesmo, não é para ser gostoso.
você coloca que trabalho é isso. Então, você não vai conseguir conciliar um trabalho com uma saúde emocional, com um bem-estar, porque foi ensinado que é um ou outro, mas pode ser as duas coisas. Você pode ter um bom cargo profissional, você pode ter um bom, um bom dinheiro, um bom salário, e ainda assim estar bem com você mesma, sem precisar se sobrecarregar. Mas isso exige que você vá quebrando os padrões que você vem acumulando ano após ano. É por isso que no projeto Mulher de Sucesso, antes da gente chegar no sucesso profissional e financeiro, a gente olha para essa mulher. Qual é o padrão que ela vem carregando todos esses anos? O que que ela aprendeu sobre vida profissional, sobre vida financeira? Quais são as limitações que ela mesma colocou no cérebro dela? Porque sim, gente, vocês colocaram limitações no cérebro de vocês. Não dá para ser rico aqui no Brasil. Só consegue muito dinheiro quem já não foi herdeiro. Isso tudo são limitações que vocês colocaram. Comentei com vocês. Eu saí de um lugar onde eu não tinha dinheiro. Eu não sabia se eu ia pagar aluguel, dar comida para o meu filho. Se eu tivesse preso que a vida é assim e que eu não ia conseguir dinheiro, porque só quem já tem dinheiro, só quem tem herança consegue, eu não estaria aqui hoje. Só que eu precisei quebrar muitas limitações, muitas crenças, inclusive crenças sobre mim. Eu acreditava que eu não era capaz. Eu cresci ouvindo que eu era burra, que eu era esforçada. Ou seja, tem que me esforçar, porque eu não sou inteligente, então eu tenho que me esforçar, me esforçar, me esforçar. Que eu era irresponsável. Então eu fui assumindo demanda atrás de demanda, responsabilidade atrás de responsabilidade para mostrar que eu sou responsável mesmo. Se eu falar um não, se eu chegar 5 minutos atrasada, é porque eu sou irresponsável. Se eu bater um ponto sabendo que tem demanda aqui para resolver, é porque eu sou irresponsável. Então perceba, isso tudo são condicionamentos que te prendem a dinâmicas que podem te adoecer. Então a saúde mental e emocional, ela não está distante da sua carreira profissional e financeira. Não é o seu trabalho, não é a vida financeira que te adoeceu. É o que você aprendeu sobre você, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, que te colocou em dinâmicas, em ações, em atitudes, em decisões que te adoeceram. Quando chegou no trabalho, foi só o reflexo, foi só o gatilho. Então, assim, ó, depois de tudo que eu falei aqui para vocês, eu quero deixar um exercício para vocês. Melhor, não vou deixar um exercício, eu vou deixar um presente. Para você vivenciar sucesso profissional e financeiro de maneira saudável. Sair da sobrecarga, sair da exaustão, sair da invisibilidade, se tornar aquela mulher bem paga, valorizada, reconhecida, respeitada. Eu vou liberar 3 atendimentos sem custo de desbloqueio sistêmico para quem está me acompanhando na live. Então, independente de qual plataforma você está me acompanhando, encerrando aqui a live, vai no meu direct e envia a palavra setembro. Que daí eu sei que é a respeito dessa live, e aí você ganha esse atendimento sem custo, desbloqueio sistêmico, onde a gente vai desbloquear essas travas que te prenderam numa dinâmica doentia que está te adoecendo no trabalho, te impedindo de alcançar o verdadeiro sucesso. Antes da gente encerrar, ficou alguma dúvida a respeito desse assunto? Tem alguma pergunta? Então, ótimo, vou encerrar a live. Vou aguardar então a mensagem de vocês lá. São 3 atendimentos apenas. Então, os 3 primeiros que me enviarem, eu vou liberar esse atendimento. Então, não enrola, não demora, não pensa. Sentiu que é para você, me envia lá. E, gente, olhem para vocês. Olhem para vocês. Qual é o seu valor? Você está se valorizando? Faça essa análise também, tá bom? Um beijo para vocês. Para mim é sempre uma alegria ter vocês aqui comigo. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.